Literatura e emancipação, emancipação e literatura, esse é o tema do programa de hoje. Aqui estamos para mais um bloco sobre o assunto. Na literatura distópica, né, sempre há uma lista de livros e autores proibidos e, lamentavelmente, isso não ocorre apenas na ficção. Livros também são armas, esse é um bom tema. E na sequência, vamos pensar um pouco assim de como no direito um pouco de sofisticação, quero dizer, de desarmamento ou de tirar aquilo que sustenta determinados discursos, como isso é perigoso também para o discurso jurídico, né? Sim, sem dúvida. Sobre essa questão de serem usados como armas... Como armas, isso. Sim. Eu acredito armas no bom sentido, né? Armas de transformação mesmo, de uma forma de se ver o mundo, armas que atiram palavras e formas de você conseguir nominar, de repente, um fenômeno que se apresenta sempre sob uma mesma interpretação, né? Por exemplo, quando olhamos para um discurso do Estado onipresente, né, onipotente, onisciente, como alguns voltam a defender nos nossos dias, nós temos que nos lembrar que quanto mais Estado, menos liberdade do cidadão, né? Nessa perspectiva, acho que o Laranja Mecânica, ele procura apresentar justamente esse momento em que o sujeito perde a capacidade, como o André falou, de escolher, né, de fazer a sua escolha. Né? Em determinado momento eu não posso sequer esboçar uma reação um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta, que é inerente ao ser humano, né? Que faz parte dessa nossa falibilidade, dessa nossa capacidade de reagir diante de situações. Você é podado e você é domesticado pelo Estado. E existem diálogos interessantes, tanto no momento que ele está na prisão, no caso o Arx, quando ele estava preso com o chapelão lá, o religioso, e depois quando ele sai, se reencontra também com um dos personagens que ele havia agredido, ele não tinha reconhecido porque estava mascarado. Então o personagem também fala isso para ele, mas como que as pessoas, como que o Estado, né, se colocou nessa condição de assumir a sua condição humana, tirar a sua condição humana, a sua capacidade de decisão, a sua capacidade de escolher. Levando para o direito, parece que em muitos momentos a gente fica meio sem capacidade de escolha, né? Fazendo uma viagem aqui, levando para um lugar que tanto gostamos da interpretação, e o telespectador sabe disso, que o direito ele é interpretado e às vezes choca até o senso comum, o leigo se choca quando vê interpretações diferentes, mas eu acho que a grande questão da interpretação é nós estarmos municiados dessas condições de construir sentidos que estejam mais adequados em determinados casos. Se eu perguntar Deixa uma coisa... retomar desculpe. Então, a pergunta vai nessa linha, mas pode ficar para depois, nessa linha, mas pode... Queria retomar uma coisa importante, né? O foco sempre tem que ficar nas possibilidades de interpretação, como você acaba de dizer, porque a literatura como arma, né, foi um dos grandes cavalos de batalha do século XX. Né? Isso é uma ideia muito recente que veio... A literatura engajada, comprometida, social, a revolucionária, né? etc. O Lenin, né, a literatura isso, de partido, Perfeito. que tem que ser como uma bala, né, que abre caminhos e que... Que não está tão distante assim, né? Alguns usaram de um modo, outros usaram de outro. Exatamente. Saramago, que se despediu faz pouco tempo, pode, em alguma medida, inclusive, ser Bom, considerado... Nós já estamos em épocas mais claro, mas isso cíclicas, começa com Sartre, mas isso dá, né? nos Vitor anos 20, Hugo, 30, quando 40, escreveu 50, isso isso foi... Vitor Hugo tem uma bala também, uma arma na mão. Sim. Agora, o que essa Zola. definição do engajamento, né, e da literatura como arma muitas vezes deixa fora e até contradiz e combate o valor hermenêutico. Ou seja, toda a minha formação foi feita com pessoas muito de esquerda, em Paris, em outros lugares, que todos falavam com desprezo da interpretação de texto, porque isso era um hábito burguês. Do espaço contemplativo, da admiração pela literatura. Não, isso também não vale porque isso nos fecha no esteticismo. É idealismo e tal. No idealismo, exatamente. Por ornamento. O ornamento. Depois, tudo que eu gostava, assim, autores como Musil, depois Guimarães Rosa, quando eu cheguei aqui no Brasil. Não, isso já era, isso eram os autores de mais antigamente, mais conservadores, etc.
O que eles não gostavam, na verdade, eram os autores complexos, aquilo que você chama de sofisticados. Aqueles que te dão possibilidade de interpretar assim, assado, de uma terceira maneira, mas não de qualquer maneira. Aquela outra coisa que a literatura... E que ela se pode... distinguem dos outros pela beleza. Exatamente. Que sejam grandes autores. Isso aí. Para pegar o Guimarães Rosa. E onde, por mais que tenha violência, e até violência mudas vezes atroz, né, ela é tomada em algo que é diferente, algo que Por exemplo, o seu preferido, o sul-africano, que tem violência. Claro. Coetzee. Uma pergunta, André, na linha do que eles vêm falando, mas vamos pegar o direito, por exemplo. Historicamente, você é um processualista e você vem dizendo que a verdade é uma questão correspondencial e etc. E que no processo, o processo existe, a verdade aparece mesmo que as partes não se esforcem. Claro, a gente pode desconstruir esse assim. Sim, eu quero dizer que aparece alguém sem perder, e diz... Claro, mas sem perder os exemplos aqui. Você falou da verdade, né? Dá para fazer a desconstrução disso dentro do direito, com Otelo, né? Claro. Que você gosta. Dá para fazer com Coetzee no A Espera dos Bárbaros. Né? Mas isso é com a literatura. Não, ok. O que eu quero dizer assim, essa possibilidade, a possibilidade que uma interpretação através da literatura permite com que no direito a gente possa desconstruir. Agora, bom, até onde que pode desconstruir? Então, que é onde você quer chegar. A pergunta é, isso se transforma numa espécie de mito do dado. Então você volta numa certa pré-modernidade no direito e aí aparece alguém, aparece um livro, que aí ele se torna perigoso, porque o livro é uma arma. Nesse sentido, eu quero perguntar. Aparece perigoso, eu disse, não, isso não tem nenhum sentido, porque essa noção de verdade é uma noção que a filosofia não admite mais, não tem sentido. Cai o mundo, e esse é um problema, assim, por isso o perigo, e aí a questão de que, se possível, o estabelecimento jurídico dogmático, por exemplo, no direito, se pudesse, faria um índex para dizer tais e tais obras não podem ser lidas nos cursos de direito porque elas tiram a segurança e que nós precisamos a tranquilidade tentadora, que falaria Heidegger, né, das nossas vicissitudes do cotidiano. Para pegar carona aí, o Nelson falava sobre laranja, eu pensei duas vezes em trazer o Fahrenheit. Né? Onde aparece também essa questão do perigo e se o livro é uma arma, tanto que no final, quando se extingue, eles são homens-livros, né? Que cada um decora uma história para que isso possa propagar, que é uma coisa fantástica. Mas quando ele falava disso, eu lembrei do Fahrenheit, lembrei do 1984, que tem, acho, exatamente o que tu está colocando, Lênin, que é quando ele começa a fazer o 2 mais 2, e já não sabe mais por que é 4, né, no 1984. Claro que nós sabemos que 2 mais 2 é 4 e não pode ser um outro número. Ali era simplesmente a capacidade de como chegar a essa resposta, a absoluta ausência de qualquer tipo de reflexão, o que também fazia com que ele deixasse de ser um homem. Né? Agora, isso não significa que 2 mais 2 fosse dar uma outra soma. Né? Qual é o problema? O problema é que no direito não é matemática e às vezes algumas verdades, alguns dogmas ruem com o avançar da história quando a gente trata de algumas questões. É o que a filosofia fez no século. Nesse sentido, o direito é muito semelhante, assim, nesse nível, né, com a experiência na psicanálise com a leitura de um livro, né? Porque na psicanálise nós vasculhamos as possibilidades que nós trazemos dentro de nós, nós liberamos o leque, né, das nossas próprias possibilidades, mas no final o problema é o mesmo, do início, nós temos que escolher. Né? E talvez a psicanálise nos ensina a escolher melhor, e eu acho que talvez os livros nos ensinam a escolher melhor, mas a gente vê muitas vezes que as pessoas se atrapalham mais ainda depois de ler um livro do que antes. Trazendo um pouco assim, puxando a sardinha para o nosso assado, diria assim, temos que... Dasein, a noção de ser aí em Heidegger, é saber que sei, né? Saber que somos. E porque a alienação eu não sei, eu nem sei que eu não sei. Então, saber que sei é o papel, por exemplo, como a leitura e a literatura, enfim, o conhecimento, vai fazer com que eu compreenda o mundo e saber como é esse mundo e poder dizer como é o mundo. Esse é o ponto. Ou
como Heidegger diz num outro texto, né, que a dignidade da filosofia é de saber interrogar, de saber perguntar, né, perguntar melhor. Claro, então acho que o que é mais isso ou difícil. pensar, né? Então evidentemente porque desde Aristóteles, né, as categorias, o próprio aparelho que nos permite pensar vem do modo como nos perguntamos pelas coisas. Perfeito, perfeito. Mas, para aproveitar a entrada do programa agora com isso que a gente estava discutindo, aumentar as possibilidades, abrir o mundo, ampliar o horizonte, né, que é uma coisa que a literatura termina fazendo de uma maneira ou de outra. Não precisamos, por exemplo, falar sobre estética da recepção, né, que seria, olha, que tem a questão do fenômeno da empatia aqui, eu me coloco no lugar do outro, eu experimento de uma maneira segura, isso me abre o mundo, isso me emancipa, no sentido de eu adquiro consciência de uma coisa que não tem experimento, uma situação que eu não teria condições de experimentar. Isso não significa, Lênio, que o sujeito vá se tornar um sujeito melhor. E aí, que é uma discussão que nós tínhamos antes. E aí, talvez o melhor exemplo seja daqui do próprio Schlink, né? No caso do leitor, ou das Benevolentes, de um texto que tu também conhece, que, na verdade, nos mostram uma coisa que todos nós sabemos, mas que a gente não para refletir, não do mesmo modo como a literatura nos conta, que os alemães da Segunda Guerra, né, ou do regime nacional socialista, eram os homens mais cultos daquele período. Sim, né? Que liam os melhores romances, produziam os melhores romances, as melhores músicas. Então, ter acesso a essa cultura, a essa arte, não é significado de redenção nenhuma. As leis de Nuremberg foram inventadas por um grande amigo do meu autor preferido, Musil, né? Sim. Que se frequentavam mutuamente, né? E 1 ano depois, 2 anos depois, um vai para um lado, o Schmidt vai para os nazistas e o Musil, com a sua esposa judia, vai para o exílio na Suíça. Sobre essa questão de ser um ser humano melhor, necessariamente, o próprio Alex, no Laranja Mecânica, ele tinha um gosto sofisticadíssimo para música. Ele ouvia os melhores compositores da história da música clássica, e apaixonado por Beethoven, dentre outros. Tanto é que quando ele vai preso, o Chapelão aproveita para ele colocar as músicas, né, que passavam por aquelas composições clássicas também. Vamos agora para um rápido intervalo. No último bloco do programa, a gente continua falando sobre literatura e emancipação. Quero saber a opinião dos convidados sobre os limites da ação estatal para estimular e reprimir esta emancipação. Nós já voltamos.